A sexta extinção em massa já ocorre no planeta e a causa é completamente inédita. Um estudo mostra que a sexta extinção em massa do planeta já está em andamento. No entanto, pela primeira vez, a perturbação não é por eventos naturais. A vida no planeta Terra já atravessou 5 grandes eventos de extinção em massa e agora os cientistas estão cada vez mais convencidos de que esta, que está em andamento agora, é um sexto evento e a causa é completamente inédita. Eu vou tentar simplificar para vocês. As espécies estão na rota da extinção em uma taxa muito maior do que se esperaria naturalmente. Segundo os especialistas, os sinais são claros de que há uma perturbação no sistema. E a perturbação, dessa vez, somos nós, os seres humanos. Um estudo liderado pela University of Hawaii, que foi publicado na revista científica Biological Reviews, revela que, diferentemente dos outros 5 períodos causados por eventos naturais, este evento de extinção está sendo provocado exclusivamente pela ação humana. A pesquisa considerou uma ampla lista de espécies ameaçadas de extinção, incluindo os invertebrados, pouco considerados em outras análises. Embora alguns membros da comunidade científica neguem a existência de tal catástrofe, o principal autor do estudo, Robert Cowie, explicou que as altas taxas de extinção em massa e a redução da abundância da biodiversidade estão todas muito bem documentadas para quem quiser saber. A negação da sexta extinção é fundamentada em tendências de encarar a crise apenas considerando espécies de mamíferos e aves. No entanto, de acordo com o estudo, se considerar os invertebrados na conta, os quais constituem a maior parte da biodiversidade, o cenário é muito mais grave do que se pensa. Essa negação é baseada em uma avaliação altamente tendenciosa da crise que se concentra em mamíferos e somente em aves também, mas ignora os invertebrados, que obviamente constituem a grande maioria da biodiversidade. Através de dados históricos sobre espécies de caracóis e lesmas terrestres, os pesquisadores calcularam que desde 1500 o planeta já tenha perdido cerca de 7,5 a 13% das 2 milhões de espécies conhecidas até hoje, o equivalente a 150 mil a 260 mil de organismos que se foram. Usando dados históricos sobre essas espécies, eles podem chegar à conclusão de que nós já estamos vivenciando o processo da sexta extinção em massa. A situação não é a mesma em todos os lugares. Embora as espécies marinhas enfrentem ameaças significativas, não há evidências de que a crise esteja afetando os oceanos da mesma forma que está afetando a Terra. Em terra, espécies insulares, como as das ilhas havaianas, por exemplo, são muito mais afetadas do que as espécies continentais. E a taxa de extinção das plantas parece menor do que dos animais terrestres. Os estudiosos alegam que muitas pessoas negam a sexta extinção por considerá-la uma trajetória evolutiva nova e natural, tendo os seres humanos apenas como uma espécie de autor, né, de colaborador no desempenho do papel natural da história da Terra. Muitos até consideram que a biodiversidade deve ser manipulada somente em benefício da humanidade. Mas o estudo questiona: a benefício de quem? Robert Cowie destaca que os seres humanos são a única espécie capaz de manipular a biosfera em larga escala. Não somos apenas uma espécie evoluindo diante de influências externas. Em contraste, somos a única espécie que tem uma escolha consciente em relação ao nosso futuro e à biodiversidade da Terra. Negar a crise, aceitá-la sem reagir, ou mesmo incentivá-la, constitui uma revogação da responsabilidade comum da humanidade e abre caminho para que a Terra continue em sua triste trajetória em direção à sexta extinção em massa. Agora eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre as 6 extinções as 6 extinções em massa, melhor dizendo, que o planeta já presenciou.
A primeira é o período Ordoviciano-Siluriano, que aconteceu há 440 milhões de anos atrás, aproximadamente. As possíveis causas foram a mudança climática severa, que alterou a temperatura e o nível do mar, a atividade vulcânica intensa, glaciação, que é um período de um frio muito intenso, que causa também perda de habitat natural, que destrói a cadeia alimentar de muitas espécies, etc. A quantidade de espécies extintas varia entre 60% a 70%. O segundo período foi o Devoniano Superior, que aconteceu aproximadamente há 360 milhões de anos atrás. E as possíveis causas são completamente desconhecidas. As teorias apontam mudanças climáticas intensas, falta de oxigenação dos oceanos por conta de erupções vulcânicas muito constantes. Há indícios de impacto de um asteroide também, mas a teoria não é consenso entre os especialistas. Nesse período, entre 70% a 75% das espécies foram extintas. Em terceiro lugar, nós temos aí o período Permiano-Tirássico, ou seja, conhecido também como a Grande Morte, que aconteceu há 252 milhões de anos atrás. Ei, Júnior? Destrava essa língua, rapaz. As possíveis causas foram o impacto de um asteroide, vulcanismo intenso que provocou efeito estufa acelerado pela liberação de dióxido de carbono na atmosfera e também muito metano no fundo do mar, provocando, é claro, a falta de oxigênio nos oceanos. Foi o maior evento de extinção em massa da história da Terra. O nível do mar aumentou muito e chuva ácida caiu sobre a Terra. Nesse período, estima-se que 96% da vida marinha foi extinta e 70% da vida terrestre foi dessa para melhor. O quarto período é o Triássico-Jurássico, que aconteceu há 200 milhões de anos atrás. As possíveis causas, os cientistas acreditam que seja uma atividade vulcânica massiva, onde hoje é o que chamamos de Oceano Atlântico, que aumentou muito a emissão de dióxido de carbono, que engatilhou mudanças climáticas, liberando muito metal pesado na atmosfera, enfim. O solo ficou congelado, enfim, e todas as evidências estão aí. Nesse período, cerca de 80% das espécies foram extintas. Em quinto lugar, nós temos o período Cretáceo-Paleogênio, Paleogeno, que aconteceu há 66 milhões de anos atrás. As possíveis causas, diferente dos outros períodos, foi um grande asteroide de 13 quilômetros de largura que mergulhou na Terra a 72 mil quilômetros por hora. A cratera de 180 quilômetros de largura e 19 quilômetros de profundidade hoje é a Península de Yucatán, que tem ali no México. Muitas espécies que podiam voar, cavar ou mergulhar bem fundo nos oceanos conseguiram sobreviver. Nesse período, cerca de 75% das espécies foram extintas. Então, bye bye dinossauros. E o sexto período está sendo chamado de Quaternário, ou seja, ele está em andamento agora. E a causa somos nós, os seres humanos. Mas o que muitos acham estranho é como o ser humano teria exatamente todo esse poder para destruir as espécies, sendo que a natureza sempre se demonstrou ser mais forte do que qualquer atividade. No entanto, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso aí nos comentários.